Olá, seja bem-vindo à página da Levitar Entretenimento. Hoje é segunda-feira e é dia de post sobre narração de histórias. Bora lá? Eu sou o Manu Pereira e, como você viu, nós estamos no episódio 1 do post sobre narração de histórias e o tema de hoje é Introdução à Narração de Histórias. E já vale começar falando de uma coisa bem importante, que é o seguinte: tem pessoas que utilizam o termo contação de histórias, outras que utilizam o termo narração de histórias. E aí, qual que é o termo correto? O mais indicado é narração de histórias, porque a palavra contação ela não existe no vocabulário, tá? Então, profissionalmente falando, nós utilizamos a palavra narração de histórias. Para fazer a nossa introdução, eu quero trazer uma fala da Regina Machado, que é uma das grandes pesquisadoras da arte de contar histórias no nosso país. A Regina Machado fala que a narração de histórias é fruto de um encontro minucioso entre o conto e o contador de histórias. Ou seja, você que vai contar histórias para os seus alunos, que vai contar histórias na igreja, numa ONG, num hospital, que vai contar por hobby. No momento que você vai escolher a sua história, é necessário que haja uma ligação, que haja um encontro, que você tenha essa sincronicidade com o texto, que ele te pegue ali, que ele te puxe pelo coração. Tá? Então é muito importante que fale ao seu coração esse texto para que você possa se apropriar dele. A Regina Machado ainda diz pra gente que o texto ele é composto por várias locomotivas, por vários vagões, e esses vagões eles vão indicar o clima da história, eles vão indicar diferentes movimentos, diferentes situações que vão compor a narrativa dessa história. E é muito bacana esse olhar que a Regina Machado traz pra gente aí, dessas situações que vão compor toda a história. E uma coisa que é muito importante quando você escolhe um conto, que é como ela nos coloca, é fazer esse estudo minucioso. Mais pra frente, em outros posts, eu vou trazer aqui como que a gente pode estar desenvolvendo isso. Muito bem, feita essa introdução, eu quero trazer para vocês aqui 4 livros que são fundamentais para você que está iniciando na arte de contar histórias e quer um embasamento teórico melhor. O primeiro livro é dela, a Regina Machado, como eu já disse aqui para vocês. A Regina Machado, em 2004, lançou um livro que se chama Acordais, Fundamentos Teóricos Poéticos da Arte de Contar Histórias. E aí, em 2015, ela fez uma edição revista e ampliada deste livro, que se tornou A Arte da Palavra e da Escuta. Eu considero o livro A Arte da Palavra e da Escuta a Bíblia do contador de histórias. Então, é muito importante que você, profissional que deseja se aperfeiçoar nessa área, ler esse livro da Regina Machado. Outro livro que eu indico para vocês, que para mim é um dos meus livros de cabeceira e que me ajudou muito na arte de contar histórias, é O Ofício do Contador de Histórias, da Gislaine Avelar Matos e Ino Sorce. Esse livro, gente, ele é muito interessante porque ele traz aspectos relacionados à parte teórica e também à parte prática do ato de contar histórias. Na parte teórica, os autores colocam, por exemplo, a diferença entre mito, fábula e lenda, que mais para frente eu vou trazer aqui para vocês. E também eles falam como que você pode memorizar um conto, que é a questão de se apropriar do texto, que é muito importante, que não é decorar, que nós vamos falar isso em outros posts aqui. E também fala-se nesse livro sobre a questão da improvisação, sobre a questão da voz, do corpo, enfim, considero um livro muito importante, O Ofício do Contador de Histórias. Para você que é professor das crianças, que trabalha aí com jardim da infância,
a fase pré-escolar, o ensino fundamental ciclo 1, eu vou indicar para você o livro Para Contar Histórias, Teoria e Prática, da Márcia Lisboa. Esse é um livro mais lúdico, ele é mais voltado para essa faixa etária de quem trabalha aí com esse público pré-escolar e do ciclo fundamental 1. E é bacana porque esse livro, ele vem com um CD aqui no final, com várias cantigas, e são as cantigas de alguns projetos que tem no livro. Projetos com histórias como o Saci Pererê, o Lobo Mau, entre outras histórias voltadas para esse universo infanto-juvenil. Então fica a dica para vocês aí, professores que trabalham com esse público, o livro da Márcia Lisboa, Para Contar Histórias, Teoria e Prática. E para a gente fechar com chave de ouro, eu vou indicar o livro de uma grande contadora de histórias, que é a Elaine Gomes. A Elaine Gomes é docente lá do Senac Aclimação, ela ministra cursos da área de narração de histórias e ela escreveu esse livro que se chama A Arte de Contar Histórias, da editora Senac. Nessa pesquisa brilhante que a Elaine Gomes desenvolveu, o que eu quero reforçar aqui para vocês desse livro dela, que é bem interessante. Ela traz a questão da performance do contador de histórias, que é algo que mais para frente eu quero comentar aqui com vocês, mas ela também traz questões relacionadas a como você se apropriar da história, a como você trabalhar com o público, que aqui no livro ela chama de audiência, como você trabalhar o ambiente, que não é cenário, é ambientação, e como você realizar aí adaptações literárias. Ou seja, um livro muito bacana de você ter. Vale a pena a leitura, A Arte de Contar Histórias, Elaine Gomes, editora Senac São Paulo. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, dando uma breve introdução sobre a arte de contar histórias e trazendo livros. Eu espero que você tenha gostado, multiplique esses conhecimentos para os seus conhecidos e eu quero aproveitar e dizer para você que amanhã, 14 de julho, às 19h30, lá no Instagram do Senac Osasco, eu vou realizar uma live que se chama Técnicas para a Narração de Histórias em Sala de Aula. Então acesse o Instagram, que é @senac.osasco, a partir das 19h30, que eu vou estar lá, certo? Um abraço para todos, muito obrigado pela companhia e continuem ligados aqui na página da Levitar Entretenimento.